Ele levou uma espada para a Segunda Guerra Mundial. Usou arco e flecha contra soldados nazistas. E acreditava piamente que a coragem de um homem valia mais do que qualquer arma moderna. Este é Jack Churchill, também conhecido como Mad Jack, o homem mais insano. E talvez o mais corajoso de toda a guerra. O mundo estava mergulhado no caos, com tanques, aviões e metralhadoras definindo o campo de batalha. Mas para Jack Churchill, a guerra era uma oportunidade de reviver o espírito dos cavaleiros medievais. Enquanto seus companheiros soldados olhavam confusos, ele se preparava para a batalha ao som de sua gaita de foles, com uma espada escocesa a tiracolo. Sua história parece ficção, mas cada detalhe é assustadoramente real. Prepare-se para conhecer a lenda do último guerreiro medieval. Antes de se tornar um pesadelo para os alemães, Jack Churchill era um homem de muitos talentos e uma personalidade, digamos, excêntrica. Nascido em 1906, desde jovem, ele demonstrava um espírito aventureiro e uma paixão por tudo que era incomum. Enquanto outros rapazes praticavam desportos comuns, Jack era um arqueiro de nível profissional, chegando a representar a Grã-Bretanha no Campeonato Mundial de Arco e Flecha. Além disso, era um músico talentoso, mestre na gaita de foles, e um espadachim habilidoso, preferindo sua fiel Claymore, uma espada larga escocesa. Ele era conhecido por seu bom humor, seu jeito brincalhão, e por aparecer em lugares inesperados tocando sua gaita. Mas quando a guerra eclodiu em 1939, toda essa excentricidade não desapareceu. Pelo contrário, ele a canalizou, transformando o que muitos chamavam de loucura em uma forma única e aterrorizante de coragem. Ele se alistou no exército britânico, mas com uma condição: suas armas medievais iriam com ele. Estamos em maio de 1940, na França. A situação é tensa. As forças britânicas estão em retirada e a moral está baixa. Em meio a esse cenário de guerra moderna, Jack Churchill decide que é hora de fazer história. Escondido, ele observa uma patrulha alemã se aproximando. Seus companheiros preparam seus rifles, mas Jack tem outro plano. Ele calmamente pega seu arco longo inglês, posiciona uma flecha e espera o momento perfeito. Ele mira no sargento alemão que liderava o grupo. O silêncio da manhã é quebrado, não por um tiro, mas pelo zunido mortal de uma flecha. O sargento cai, atingido em cheio. Os outros soldados alemães, em pânico e confusão, não conseguem entender de onde veio o ataque. Nesse momento, os companheiros de Jack abrem fogo com suas armas convencionais. Com aquele ato, Jack Churchill entrou para os anais da história militar como o único soldado britânico confirmado a abater um inimigo com arco e flecha durante a Segunda Guerra Mundial. Um método de centenas de anos atrás, usado com eficácia letal em pleno século XX. Era apenas o começo de suas loucuras. Para Jack Churchill, uma arma não servia apenas para lutar. Ela era um símbolo. E para ele, não havia símbolo mais poderoso para inspirar homens do que uma espada erguida em batalha. Ele dizia que qualquer oficial que fosse para a ação sem sua espada estava vestido de forma inadequada, e ele vivia por essa filosofia. Durante a campanha na Sicília, em 1943, sua unidade, os comandos, recebeu a ordem de tomar um posto de observação alemão fortemente defendido. O plano era um ataque noturno e silencioso, mas Jack tinha outras ideias. No momento do ataque, em vez de se esgueirar, ele se levantou em plena vista do inimigo, sacou sua imponente espada Claymore e, com um grito de guerra ensurdecedor, correu em direção às posições alemãs. A visão de um oficial britânico correndo na escuridão, brandindo uma espada medieval, foi tão chocante e inesperada que paralisou os defensores por um instante. Inspirados pela audácia de seu líder, seus homens o seguiram, correndo e gritando atrás dele. O ataque, que deveria ser furtivo, se transformou em uma carga feroz e caótica, e funcionou. A posição foi tomada, e a lenda de Mad Jack cresceu ainda mais. Se atacar uma posição inimiga com uma espada já soa insano, espere até ouvir como ele capturou 42 soldados alemães praticamente sozinho. Ainda na Itália, em 1943, Jack e um pequeno grupo de comandos foram encarregados de capturar a cidade de Piego. À noite,
Ele e um cabo se infiltraram na cidade para reconhecimento. Eles encontraram um posto de guarda alemão. Em vez de recuar, Jack decidiu agir. Deixando o cabo para cobri-lo, ele se aproximou sorrateiramente da posição inimiga. Com sua espada em mãos, ele saltou para dentro do posto de guarda, gritando: "Mãos ao alto!" O guarda, aterrorizado ao ver uma figura sombria com uma espada gigante, rendeu-se imediatamente. Mas Jack não parou por aí. Usando seu prisioneiro como isca, ele foi de posto em posto, repetindo a tática. Ele fazia barulho, gritava ordens em diferentes idiomas e batia com a espada, para criar a ilusão de que um batalhão inteiro estava atacando. Os alemães, desorientados na escuridão e ouvindo o caos, acreditaram que estavam completamente cercados. Um a um, eles se renderam a um único homem com uma espada. Ao amanhecer, Jack Churchill marchou de volta para suas linhas, seguido por uma fila de 42 prisioneiros alemães. Ele simplesmente provou que, às vezes, a audácia é a melhor arma. A espada de Jack não era apenas para exibição ou para aterrorizar o inimigo. Ela era uma ferramenta de guerra funcional e aparentemente à prova de balas. Ao longo de suas batalhas, a lâmina de sua Claymore começou a acumular marcas. Não eram arranhões de outras espadas, mas pequenas crateras e deformações. Análises posteriores confirmaram que parecia impossível. Aquelas eram marcas de impacto de balas. Em meio ao caos dos combates, enquanto avançava contra posições inimigas, a espada de Jack, que ele empunhava à sua frente, literalmente bloqueou e desviou disparos que poderiam ter sido fatais. É difícil imaginar a cena: o som de um rifle, o clarão de um disparo e o zumbido de uma bala sendo parada por um pedaço de aço medieval. A espada não apenas inspirava seus homens e aterrorizava seus inimigos, ela ativamente salvou sua vida, agindo como um escudo improvável no meio do fogo cruzado. Cada marca naquela lâmina contava uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades, solidificando ainda mais a aura mítica que o cercava. A espada não era um acessório, era parte dele. Com um histórico como o dele, era inevitável que a sorte de Jack uma hora acabasse. Ele foi capturado pelos alemães na Iugoslávia em 1944, após sua unidade ser dizimada e ele ficar sem munição. Mesmo assim, ele não se rendeu passivamente. Foi encontrado inconsciente, após uma explosão, ainda tocando sua gaita de foles. Por causa de seu sobrenome, os alemães pensaram que ele era parente de Winston Churchill e o enviaram para um campo de prisioneiros de alta segurança em Berlim. Mas prender Jack Churchill era mais fácil do que mantê-lo preso. Ele e outro oficial escaparam por um túnel que cavaram. Infelizmente, foram recapturados perto da costa. Sem se abalar, ele foi transferido para outro campo, na Áustria, e mais uma vez ele fugiu. Durante uma falha de energia no campo, ele simplesmente passou por cima do arame farpado e desapareceu na noite. Desta vez, ele teve mais sorte. Sozinho, ele caminhou por 8 dias, cobrindo mais de 150 quilômetros pelos Alpes, sobrevivendo com uma lata de cebolas que encontrou. Finalmente, ele encontrou uma coluna de blindados americanos e estava livre novamente, pronto para voltar à guerra. Após a rendição da Alemanha, a guerra na Europa acabou. Para a maioria, foi um alívio. Para Jack Churchill foi uma decepção. Ele lamentou que os americanos tivessem lançado a bomba atômica, pois isso encerrou a guerra no Pacífico antes que ele pudesse lutar lá. Ele disse: "Se não fossem por esses malditos Yankees, poderíamos ter continuado a guerra por mais 10 anos. Após a guerra, ele não se aposentou. Serviu na Palestina e depois se tornou instrutor na Austrália, onde continuou a surpreender a todos com seu amor pelo surf e sua excentricidade. Jack Churchill se aposentou do exército em 1959, mas nunca abandonou seu espírito de guerreiro. Ele viveu o resto de sua vida na Inglaterra, uma lenda viva, o homem que levou arco, espada e gaita de foles para a guerra mais moderna da história. Sua frase mais famosa resume perfeitamente sua filosofia de vida e de combate: "Qualquer oficial que vai para a ação sem sua espada está vestido de forma inadequada." Jack Churchill não foi apenas um soldado. Ele foi o último guerreiro medieval, um eco de uma era de bravura e honra em um mundo que havia se esquecido delas.
Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a incrível história de Jack Churchill, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais lendas da guerra como esta. Até a próxima!